Então hoje vamos ter aqui compartilhando história com Rodrigo Jatobá. Vai contar um pouquinho da história. Depois, quem quiser fazer pergunta para ele, pode fazer pergunta, vai estar aberto. Olá, minha gente. Sou o Rodrigo Jatobá, de Recife, tenho distrofia muscular do Duchenne e agradeço ao convite do Jorge por contar minha história aqui. Eu sou um pouco tímida, mas vamos lá. Então, assim, minha infância, eu posso dizer assim que eu tive uma infância tranquila. É, meus pais, assim, eles assim, viram bem tranquilo. Aí assim, a distrofia, assim, para falar mais um pouco como foi, assim, o que é a desconfiança, né? Que assim, eu tinha uns 4, 6 anos, e assim, desconfiava assim, que eu andava meio assim, deambulando, né? Que é um sintoma comum que tem distrofia. Então, eu fiz fisioterapia lá tinha uma clínica que fazia uma fisioterapia e conhecia, né, doenças neuromusculares. Aí ela viu, assim, achou viu a forma de andar estranha, que eu andava de ponta de pé. Eu já sentia, eu por mim mesmo, eu mesmo já sentia isso na minha infância, que já tinha alguma coisa errada comigo, porque na escola, quando eu brincava, geralmente eu não conseguia acompanhar os outros meninos lá, nas brincadeiras e tal. Aí, assim, eu achava isso muito estranho, né? Porque isso, de certa forma, eu ficava, como eu era mais reservado, eu ficava dentro de mim, assim, percebia que tinha alguma coisa estranha comigo, mas eu não externava para meus pais. Só que, ao longo do tempo, isso aí se foi. Aí depois, assim, quando eu fui fazer mais para 8, 9 anos, aí que eu fui vendo que foi perdendo a mobilidade, inclusive antes mesmo, né? Ou seja, eu fui para neurologista, eu fiz exame de CPK, o CPK deu alto, mas não tão alto para ser Duchenne, porque aqui em Recife a gente não tem um laboratório tão bom assim. Então, para se ter o diagnóstico que eu cheguei agora, teve uma história um pouco longa, que até aos 6 anos, inclusive, nessa época que estava começando a se desconfiar que eu tinha, aí eu viajei para São Paulo, fui fazer biópsia, mas dava outro tipo de distrofia congênita. Só que nunca fechava o diagnóstico, mas, assim, claro, né, que como sai relatos do pessoal que tem Duchenne, a gente vê, né, que a progressão da distrofia é muito acelerada. Mas, eu era uma criança tranquila, eu brincava, só era mais reservado, mas, assim, de questão, não por conta da minha deficiência, claro, mas sim pelo meu jeito de ser. E uma coisa que eu puxei muito, herdei muito dos meus pais. Meus pais também são desse mesmo jeito, mas assim, eu tive umas amizades na infância, não muitas, mas eu tinha uma certa amizade, mas não era aquela coisa assim de ter muitos amigos, mas eu era bem tranquilo, eu nunca me revoltei, nunca cheguei a ter raiva de mim mesmo por ter essa situação. Tive, assim, ao longo do. Aí depois, eu fiz 11 anos, aí descobriu que eu tinha distrofia do Duchenne. Então, nessa parte assim, foi tranquilo. E na adolescência também, eu quando eu peguei minha cadeira motorizada, eu tinha lá para os 11 anos, assim, então foi ótimo, que eu era independente, eu mesmo tendo muita dificuldade, não tendo muita força, mas eu, mas eu sempre assim, tive essa noção um pouco de independência, sabe? Mas um pouco mais reservada, às vezes a deficiência lá para os na início da adolescência foi muito complicado para mim, porque eu andava numa cadeira manual, eu ficava, não empurrava, ficava meio triste, sabe? Mas nunca eu passei, extravasei no ponto de ficar revoltado, né? Que
tem pessoas, né, que sabe, apesar de tudo isso ficam, mas eu sempre demonstrei ser uma pessoa tranquila e nunca deixei passar para o pessoal que eu estava me sentindo para baixo, mas nunca passei por, assim, na infância, por preconceito, o pessoal sempre me tratou bem, minha família me tratou bem, eu nunca vi, assim, certo preconceito da família. A minha família me deu suporte muito forte, deu bastante suporte. Inclusive, nesse período, assim, apesar de tudo, eu sempre tive uma pessoa do meu lado, que é a Jane, que é a pessoa que é minha cuidadora sempre, de sempre. Ela sempre esteve ao meu lado, foi uma pessoa sempre parceira. No meu colégio também, quando eu fui para outro colégio, que no início eu estudava em um colégio, assim, da infância, dos 2 anos até os 10, eu estudava numa escola, mas infelizmente a escola não era muito acessível, então foi um pouco difícil, né, que tinha escada, foi aí que teve um momento que até eu me lembro que eu tinha uns 8 anos, nessa primeira escola, e eu fui subir a escada, aí teve um momento assim que eu não conseguia andar e fiquei parado, sabe? Eu tive que esperar alguém chegar para perceber que eu estava com dificuldade, só porque mas eu assim, sempre forcei, tive força de vontade de nunca passar para as pessoas que eu tinha dificuldade, mas é uma coisa assim que eu posso dizer assim, que eu tenho uma força interior muito grande de não deixar a deficiência passar, sabe? Sempre me esforçar, sempre tentar ser o mais independente possível. Mas graças a Deus, que eu tenho uma família muito boa, e essa pessoa grande que me acompanhou bastante na minha vida, depois do colégio, foi que não me deixaram que a tristeza, que essa coisa da distrofia me abalasse. Então, na adolescência foi tranquila, apesar de no ensino médio eu ter sofrido bullying, eu sentia assim, né, como vocês falam muito, né, aí no grupo, eu sentia um certo capacitismo, porque as pessoas não queriam me incluir, apesar de estar numa escola acessível, mas eu sentia que as pessoas tinham um certo receio de me chamarem para algum lugar pela deficiência, eu nunca não sentia assim acolhido realmente. Foi um período muito difícil. As pessoas é difícil porque você que é muito tímido, eu não conseguia me expressar bem, eu sabia me expressar, mas eu tinha aquela coisa, sabe, eu sentia muito, muito triste. Eu tentei sempre fazer amizade, sabe, tranquilo, mas as pessoas não chegavam até mim, porque eu precisava que alguém chegasse para mim e me desse uma certa força, mas foi um período assim muito difícil na minha vida. Eu queria muito que eu tinha algumas amizades assim, mas assim, que sofriam também esse processo de rejeição, sabe? Eu queria muito, se fosse possível, eu queria muito ter pessoas que de fato me apoiassem e só entendesse que a deficiência não é nada demais, que eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, mas graças a Deus eu superei tudo isso tranquilamente e eu cheguei a ver que assim, que não é todo mundo, nem todo mundo é assim. Tive pessoas legais que me acompanharam, algumas, inclusive Pedro também, Eduardo, que são primeira vez que eu vi de fato dois deficientes lá, foi uma coisa muito boa para mim. Então isso, graças a esses amigos que eu esqueci, eu deixei de lado o preconceito e esse pessoal que não me incluía,
E eu via que era possível. Eu até, inclusive, me deixaram participar dos jogos, eu até jogava, assim, dava um passe para o pessoal pegar a bola, sabe? Então, essas coisas, assim, que essas pequenas coisas é que me deixaram, não me deixaram, me deixaram essa tristeza e essa certa falta de inclusão de lado, porque quando você realmente se sente incluído, você se sente bem, sente que é capaz de fazer tudo, né? É isso que falta, assim, eu sei que é um pouco chato, né? Tá, às vezes eu tenho que falar isso, mas assim, eu tô falando porque eu confio em vocês, eu sei que vocês são pessoas muito acolhedoras, graças a Deus eu vejo que é possível ter filho, posso até ter relacionamento. Eu sei que eu demorei um pouco para entender isso, mas foi graças ao grupo, a tudo, e graças a vocês que eu mudei meu pensamento e vi que, nossa, que não é só o fato da minha deficiência, é também o fato de eu ser muito na minha, muito reservado, então não é culpa da deficiência eu ser, acontecer, eu sei que é uma coisa que nem todo mundo acha fácil, mas é assim a vida, então quando eu passei nesse período meio complicado da adolescência, eu fui para universidade, faculdade, né, de direito. Aí eu vi assim que tinham pessoas que me acolheram, foi super tranquilo, ninguém me tratava como deficiente, tratava como uma pessoa normal. Então, o bom da vida adulta é isso, que as pessoas, que a certo ponto, elas vão ver, não vai ver só a sua deficiência, vai ver como você é. Então, eu passei por tudo, passei, apesar de ter passado pela uma adolescência conturbada, no finalzinho, mas eu via que as pessoas, quando as pessoas tratam você com igualdade, como uma pessoa como qualquer outra, então é ótimo. Eu me senti super bem com minha turma na faculdade, eles me acolheram bem, fiz amizades boas, eu aprendi muitas coisas na faculdade, mudou muito minha cabeça. Hoje, então, eu sinto que ao longo desse tempo eu evolui muito. Então, não é o fato de eu ser deficiente que vai me deixar moldar que eu ser uma pessoa incapaz ou não. Então, foi ótimo. Eu conheci pessoas novas, eu abri mais minha mente, eu cheguei, fiz o TCC oral, né? Porque eu acho que se eu fizesse o TCC escrito, eu não ia conseguir fazer do jeito certo, mas me apresentei tranquilo, apesar da timidez que vocês conhecem, né? Eu consegui. Eu fiz meu TCC, apresentei, tirei nota 9. Então aí, formado, passei por dentro da escola, as notas, eu sempre fui um aluno mediano, então fui passando, não reprovei em nenhum momento, então isso aí eu passei, então nesse período todinho, apesar dessa turbulência na escola, eu sinto que eu evoluí e não sou melhor nem pior que ninguém, que tudo é possível. Apesar das pessoas dizerem, não é possível, você não vai conseguir, não. Você mostra assim que é capaz. Então, legal foi isso, que eu, mesmo não conhecendo muitas pessoas com deficiência, mas eu me senti na faculdade acolhido. Então, foi um processo muito bom e ter amigos e familiares que me apoiam, apesar de não muitos, mas eu sempre tenho a família ao meu lado e amigos. É isso que mais me importa. Então, é bem. Mas eu hoje posso dizer que eu passei por tudo isso e foi, apesar das coisas ruins que acontecem, mas sempre tem o lado positivo, que a gente pode aprender, refletir e mostrar
a gente que todos somos iguais, todos passamos por dificuldades, todos temos problemas, então é isso. Eu acho que já falei tudo, já que eu, assim, apesar de ter, desculpa aí que eu fui meio atrapalhado, mas foi legal. Muito bom, Jatobá. Pode fazer uma pergunta para eles. Pode fazer. Pessoal, antes de você conhecer Eduardo e eu, você conhecia algum outro cadeirante e apanhar amigos de algum outro cadeirante ou não? Pedro, assim, eu fui para a ACD, né? Como vocês sabem, né, que tem um grupo de apoio na ACD. De fato, eu só fui ver, né, na ACD, de pessoas que eu conheci, mas que eu posso dizer que amigos de verdade eu não fiz, porque a gente não sabe, né, que é muito difícil a gente encontrar, né, um deficiente na cidade da gente, né, então, amigos que nem vocês, eu só fui ter agora. Conheci depois que, só fui ter amizade com vocês depois da escola, lá para os meus 12, 10 anos, eu acho que vocês já estavam lá e eu cheguei depois. Eu não conhecia, não, conhecia muito pouco. Jatobá, você é formado em Direito, né? Sou. Por que você escolheu isso, essa profissão, esse curso? Olha, eu escolhi assim, que como eu gosto mais da área de humanas, né? Eu era péssimo em matemática, em química, eu gosto muito dessa área de filosofia, de história. Aí eu acabei entrando na faculdade de Direito, mas foi muito, eu acho um curso muito bom, eu acho que forma pessoas, apesar de algumas pessoas fazerem esse curso não pela justiça, né? Mas eu pensei também muito voltado a pessoas com deficiência, porque a gente precisa muito de inclusão e ter nossos direitos garantidos, porque eu sentia assim que eu preciso fazer direito, porque eu, mais do que nunca, eu vejo que esses problemas que eu passei, eu não queria que ninguém passe por isso, porque é muito difícil. Eu sinto que a gente tem que lutar pelos nossos direitos e sempre nunca deixar nossa deficiência ser superior ou passar pela gente, porque nós somos seres humanos e pessoas como qualquer outras. Então, eu acredito assim que a gente tem que ter direitos. Nós precisamos sempre combater esse preconceito, porque se continuar do jeito que está, meu Deus, muitas pessoas podem sofrer, porque eu quero isso, que a gente exerça nossos direitos, mostre nossa capacidade para entender, que essas pessoas entendam que a gente é capaz de tudo, e mais agora que eu conheço vocês, que eu entendi mais ainda que a gente precisa lutar contra esse capacitismo, a gente tem que mostrar às pessoas que a gente é capaz. Eu sempre acho isso. Por isso que eu fiz a faculdade, por isso. Posso perguntar? Pode, Leandro, pode perguntar. Quer saber qual que é a sua idade e o que você gosta de fazer além de estudar? Não sei, porque eu tenho 25 anos, então que eu acabei de falando só da faculdade, mas eu gosto de sair com os amigos, sabe? Eu gosto de jogar videogame, ver filmes, séries e gosto muito de poesia também, de filosofia, então só assim, eu gosto de sair também, mas eu sou um pouco caseiro, mas eu também gosto de sair aí com o pessoal, com os amigos, eu acho muito legal socializar. Tem que deixar a cabeça. Tem que sair, cara, tem que socializar cada vez mais. Jatobá? Oi. Opa, desculpa, pode falar. Quem foi que falou primeiro? Fuso? Acho que o Fuso vai falar. Vai, Fuso, pode falar. Fala aí. Pode perguntar.
qual tipo de música que você gosta? Se você gosta de ir pra praia, o que você gosta, Música, como é que você gosta de passear? gosto de pop, rock, né? Praia eu acho muito legal. Nas férias, né? Geralmente, em janeiro, eu vou muito com meu pai para Praia de Carneiro, já fui para Porto de Galinhas, é muito legal. Eu acho que vocês aí, quem é lá de São Paulo, tem que conhecer as praias daqui. E com certeza estão convidados. Meu sonho. Venham, Eu também. então Então, venham, vamos embora, mas A por mim enquanto vai, né? aqui em Recife, vamos lá. Jatobá, seu convite é muito perigoso, Jatobá. Olha, que aqui tem muita gente. Vai ter que acomodar todo Não, com mundo. certeza, não tem isso não. você é o de Recife? Eu sou de Recife, É, pernambucano. Então, Lá, tá. Tatiana, vamos fazer um Tati. carreto, isso aí. No Jatobá, eu quero falar agora Pode também. falar, amigo, pode falar. Olha, assim, no Jatobá já tem mais de um ano, né, que a gente está convivendo juntos aí Isso, em grupo. verdade. E eu gostaria de contar isso, essa evolução de quando você começou e como você está hoje, assim, é nítida essa evolução, você cresceu muito, você tem trazido muitas colaborações para o grupo, colocações. Eu acho que você cresceu bastante. Assim. Eu acho muito legal essa proposta de usar os direitos para trabalhar em prol da nossa luta, né? E aí a minha pergunta né? Então, quais são os seus planos aí pós-pandemia para botar em prática tudo isso que você está falando? Um sonho pós-pandemia, então... Boa pergunta, amigo. Obrigado. Então, meu sonho é assim, claro, terminar, eu passar na OAB, né? Ser advogado, pronto. Os direitos e também eu tenho muito sonho, muito, assim, de ter um relacionamento bom, sabe? Conhecer pessoas legais, sabe? Mas, eu tenho muito sonho, assim, nesse sentido. Viajar também é uma coisa que eu adoro. Já viajei, né? Agora eu quero muito viajar para conhecer mais lugares. Assim. O meu sonho é viajar sozinho também, ou com uma pessoa, assim, com minha namorada ou esposa. Uma coisa que eu gosto, assim, é muito de viajar, sabe? E, claro, lutar pelos nossos direitos, né? E mover, né, cada vez mais pessoas com deficiência em todas as áreas. No direito também, eu quero ver o pessoal. Porque o meu sonho era ver assim que as pessoas que não têm deficiência nos observarem como pessoas como qualquer outra. Eu nunca acho que a gente assim, é claro, todo mundo tem as diferenças, mas a gente tem que mostrar às pessoas o seguinte, que a gente é igual, que a gente quer ter relacionamento, a gente quer casar, a gente quer ter filho, viajar para qualquer lugar. Por que não? Porque a gente tem que, assim, a gente tem que exercer os nossos direitos, né? A gente tem que ter essa liberdade de ir para um lugar e não ter insegurança daquele lugar ser inacessível. O lugar tem que ser acessível para todos. É por isso que na lei de inclusão o modelo tem que ser universal, porque todo mundo tem que passar, ter o direito de ir e vir, ter o direito de transporte. Então, eu acho muito importante, que meu sonho era ver um lugar muito acessível, que aqui na minha cidade mesmo é um problema de acessibilidade. Então, que eu quero que as pessoas tenham esse direito. Você tem alguma religião? Depois eu quero falar, tá bom? Acho que Carol quer perguntar, né, Carol? Jatobá, a minha pergunta tem até a ver com o que você acabou de falar agora. Boa noite, né? Primeiro, né? Boa noite, mal educado. Você isso. viajou bastante, né? Qual lugar que você achou assim que tem mais acessibilidade e que lugar que você acha que precisava ter mais? Meu amigo, olha lugar acessível, os Estados Unidos e Londres. Cara, pessoas super educadas, ninguém olha para você,
fica olhando assim sua deficiência, as pessoas andam normalmente, lugar totalmente acessível, eles ajudam, são super solícitos, qualquer coisa que você quiser, eles ajudam você. Então, eu acho que se eu viajasse só, eu viajaria assim, para esses lugares. Eu acho assim, vocês até estão falando aí que eu ouço muito vocês, né, na região de vocês. Eu acho até mais acessível que minha cidade. E você já até, inclusive, conhecem pessoas com deficiência muito mais do que eu mesmo. Eu acho que assim, que o Nordeste, o Norte e Nordeste precisa muito de melhorar nesse ponto. O Brasil como um todo, mas eu acho assim que São Paulo, Brasília, são lugares muito acessíveis. Mais até do que aqui. Inclusive, que eu acho assim. Beleza, então. Obrigado, viu, Rodrigo? É isso aí, cara. Neuza? Oi, ô, Jatobá, boa noite a todos, Vai né? falar, Neuza. Ô, Jatobá, eu fui uma vez à praia aqui em São Paulo, né? E eu usei aquela cadeira anfíbia. Eu achei muito boa, porque até então eu só ficava olhando as pessoas na praia e não ia até o mar, né? Você usa bastante essa cadeira aí em Recife? Ou você já Cadê usou? Recife? Eu uso, vou para alguns lugares, é porque as calçadas aqui são muito desniveladas, sabe? Aí eu tenho que geralmente andar na rua, que é algo muito arriscado, que eu odeio, inclusive, ter que andar na rua, porque, poxa, aqui mesmo em Recife tem muita árvore. Aí quando você está na calçada estreita, aí não tem como, inclusive, a raiz da árvore pega a calçada toda. Então aqui tem muito esse O Jatobá, deixa problema eu te contar. de Onde eu árvore. andei, Jatobá, sabe o que tinha na calçada? Um poste. Pensa isso. Também, muito. Um poste, geralmente a calçada não existe, então você tem que andar pela rua. É até ruim até para o idoso e para a pessoa normal até. Porque aqui é uma cidade muito antiga, sabe? Tem mais de 400 anos, 480 anos, então muito velha. Tem muita coisa que tem que melhorar aqui, viu? Estruturalmente é horrível. Eu perguntei se você tem alguma religião. Eu Como é que você tenho, lida eu com a sou fé? cristão, sou católico, Leandro, mas eu já frequentei muito a centro espírita, que meu pai é muito espírita, inclusive, Eu sou também. inclusive ele já me comprou óleo para água do Rio de Jordão para ver se eu melhorava. Porque meu pai, assim, ele Já passei por isso, Jatobá. já passou, né? Seu pai é bem Meu pai, parecido com o meu. assim, ele aceita, sabe? Eu amo muito meu pai. Meu pai é um homem incrível. Ele sempre se preocupou comigo, sempre queria muito que eu não passasse por tudo isso. Até ele, né, diz muito isso, mas assim, eu amo muito ele. Minha mãe também, graças a eles, eu passo por tudo isso muito bem, porque graças a assim, eu tenho muita fé em Deus, sabe? E é essa fé que me deixa assim, muita espiritualidade, sabe? Me faz me sentir muito melhor, porque se não fosse pela fé, eu acho que eu estaria muito triste ou depressivo. Eu já não ia nem conversar com ninguém, eu não ia fazer nada. A Mas gente para mim, vai vencer tudo, né? a fé eu acho que nos deixa mais fortes, sabe? Você, Leandro, mesmo, na reunião passada, mostrou ser uma pessoa que tem muita fé. Seu pai também. Isso. Eu acho que a fé é muito importante pra gente. Para todos, claro, para todos. Eu tenho uma pergunta para você, então. Pode perguntar. Igual a Michelle comentou que você, né, faz tempo que está no grupo e tal, Uhum. e ela percebeu que você evoluiu bastante. E qual que é a tua opinião sobre isso? Como que você diria, tipo assim, o Jatobá antes das reuniões e agora? Como você definiria? Mudou alguma coisa ou não? Eu acho que eu mudei bastante, viu? Sabe por quê? Porque
eu não conhecia pessoas que eram tão, assim, para cima. Mostra que a deficiência não é nada perante as dificuldades, andam, fazem compras. Então, antes do grupo, eu me sentia assim. Eu me achava muito incapaz, pensava que não era capaz de me relacionar, não era capaz de ter amizades legais, não era capaz de viajar, de fazer tudo sozinho. Então, eu acabei assim, eu dependo muito da ajuda. Então, antes eu era a pessoa assim, que eu aceitava o que os outros diziam, eu fazia muita coisa pelos outros e deixava que os outros... Por exemplo, eu queria fazer uma programação para... Queria ir para um certo lugar, mas as pessoas geralmente diziam, Rodrigo, não vá não, porque é perigoso, você não sabe como é que vai ser o lugar, não sei o quê. Então, eu acho que eu era uma pessoa muito retraída, muito introspectiva, deixava as pessoas me definirem o que eu sou. E hoje, depois das reuniões, eu sinto que, quando passar essa agonia toda, eu vou querer fazer muitas coisas, independente que eu quero viajar sozinho, quero conhecer lugares e quero ir para os lugares só. Independente se a pessoa vai querer ir para o lugar ou não vá. Porque a gente tem que ter amor próprio. Então, eu acho que eu tinha pouco amor próprio. Então, hoje, conhecendo vocês, eu agradeço muito, graças a Deus. Eu tenho encontrado pessoas como vocês, é que agora sim, é agora que eu vou ser independente, eu vou procurar, mostrar às pessoas a não ter essas ideias capacitistas, que eu também, outra coisa que eu não fazia era me impor. Então, hoje, eu aprendi a me impor mais como pessoa. Então, como o Michele falou, eu acho que evolui bastante, apesar de precisar de muita evolução ainda, mas evolui bastante. Eu considero que desses tempos para cá evolui muito e passei a me conhecer melhor. Conhecer melhor a distrofia, claro. E o capacitismo, que é o preconceito. Cada vez mais se impor contra o preconceito. É isso que me mudou no grupo, eu acho. O Michele falou certíssimo. Tudo que ela falou ali foi certo. Concordo. Beleza. Alguém mais tem pergunta? Eu tenho. Ô, Rodrigo, eu queria dizer que essa foi a melhor declaração de amor a esse grupo que eu já ouvi até hoje. Eita, E você tem que saber, que você é lindo, bonito, charmoso, inteligente, sabe falar, sabe? Então, obrigado. você tem que saber que você é uma pessoa super capaz. Uhum. Eu estou te falando disso porque eu também passei por todo esse processo. Eu nunca mais vou subir uma escada. O que vai ser da minha vida? Então, Rodrigo, eu comecei a estudar, sabe, Rodrigo, sobre... Rodrigo e todos vocês. Eu comecei a estudar sobre o corpo humano. Gente, o nosso corpo é uma coisa maravilhosa. Então, eu aprendi a deixar de olhar as habilidades que eu perdi e comecei a olhar o que eu tenho ainda, o que nós temos. Olha, o que nós temos é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. E é isso que eu queria te falar, Rodrigo. Nós ainda temos muita coisa a agradecer. A gente tem o direito de fazer o que a gente quiser. Claro que vão se preocupar, né? Nossa, o que vai acontecer? Nossa, o que vai ser? Ele pode se machucar, ela pode sofrer. É melhor ficar em casa, igual o Jorge falou. A mãe dele não queria que ele estudasse, que ele trabalhasse. Aconteceu. Isso que é super proteção, não é verdade? Verdade. Chegou o pai do Rodrigo. Pronto, falei demais, gente. Mas era Nada, isso. fala demais não, você falou certo. Obrigado por reconhecer, que eu não reconhecia não, mas muito obrigado, Neuza, por reconhecer, porque... Mas realmente, vocês são pessoas maravilhosas aí, me agradeço muito ter conhecido vocês. E meu pai, né, graças a meu pai também, Teu pai chegou agora. Me mostrou o grupo, né, também.
Pode falar um minutinho. Fala, Pedro, pode falar. Pode falar, meu amigo. Eu vou falar, eu como amigo de Rodrigo agora. Esse rapaz, antes de conhecer esse grupo, é, ele é um rapaz totalmente tímido, totalmente retraído, não se colocava, né? Ele está muito distraído, está muito mais desenvolvido, muito se coloca mais. Parabéns, meu amigo, digam, tenho orgulho de você. Então, obrigado. Você também, meu amigo. Você é outro exemplo aí, meu filho. Você é outro exemplo que mostra que a deficiência não é nada. Você faz tudo. Você é fera, meu amigo. Obrigado. Eu fico muito lisonjeado pelo seu elogio aí. Você é um grande irmão aí para mim. Muito obrigado por tudo. Tem uma amiga minha que fala que a gente não deve se esconder. A gente está devendo nada. Por que se esconder? Né? É o que... A gente não deve esconder. Ah, é verdade. Não, verdade, Leandro. O ponto entrou de novo. A gente é humano. É porque acho que está entrando no computador. É verdade, Leandro. Meu pai tá aí. Doutor Laerte, poderia falar um pouco sobre o Rodrigo? Desculpa aí, eu estava com um probleminha no sinal da internet, o Rodrigo me avisou da reunião, mas eu tive dificuldade para o ingresso, só agora consegui regularizar. E você pediu para falar de Rodrigo, né? Eu participei da primeira reunião do grupo, e para mim foi muito importante conhecer a todos, embora eu deixe Rodrigo mais à vontade, porque cada um tem uma realidade a falar, a tratar, e a gente descobriu o quadro da distrofia em 2002, né? O Rodrigo tinha 6 anos. Eu falei. Ano que vem vai fazer, aí são os 20 anos da descoberta, quando as perspectivas para a distrofia eram muito mais severas, mais duras, mais árduas, né? Mas a ciência, o manuseio tem modificado muito a perspectiva e o prognóstico, tá certo? E eu tenho muita confiança. Eu acho que a gente não pode abrir mão da confiança de que dias melhores virão. Tá certo? A gente tem que se engajar, tem que vibrar positivamente, né? E todos nós temos um caminho a seguir juntos, sempre juntos. E esse compartilhar de experiências é muito importante para os portadores, para os pais como eu. Desde 2002, eu leio, pesquiso distrofia muscular. Hoje, minha rede social única que eu utilizo é o Facebook. E quase totalidade da minha publicação é voltada para as comunidades da distrofia muscular. Né? Então, a gente tem que se unir. Eu acho que tenho a convicção de que por muito tempo, hoje eu vejo isso de uma forma mais reduzida, que as pessoas querem muito holofote, anunciando cura, anunciando tratamento, quando não mesmo até dinheiro. Né? Charlatanismo. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Vocês veem que eu não interajo tanto no grupo como eu queria interagir, porque eu quero que o Rodrigo fique mais à vontade para conversar com vocês. Mas o que eu vejo que me parece mais interessante em termos de pesquisa, de perspectivas, eu compartilho. Porque eu acho que a essência do que a internet, do que a rede social pode fazer por a gente é compartilhar o que é bom. Né? É divulgar o que é bom, saber que a gente trabalhando e a gente
cuidando da gente, né? Então vamos nos cuidar um dos outros, levando ao outro o que a gente tem de melhor a oferecer. É por aí. E, Rodrigo, você queria que abordar outra coisa em relação a gente? Alguém tem uma pergunta para o Rodrigo, para o pai do Rodrigo? Se alguém tiver uma pergunta, já está. Dá tempo ainda. Meu nome é meio diferente, é Laiete, L-A-I-E-T-E. Laiete, todo mundo erra. O corretor do WhatsApp me chama de Laurete, mas eu estou acostumado já. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho. Quem pergunta? Posso? Vai lá, Mi. Deixa a Mi Tá. perguntar primeiro, porque ela está no Eu ônibus. vou perguntar pro pai. Como é que você vê o Rodrigo, a pessoa, o Rodrigo, assim, se você fosse descrever o Rodrigo, como é que você descreveria? Com uma beleza, uma resiliência acima do comum. Entendeu? Eu testemunhamos vários momentos muito duros na caminhada da gente, mas também, ao mesmo tempo, de muita conquista. E Rodrigo sempre se manteve estável nos grandes e nos nossos piores momentos, né, de sofrimento. Eu acho que ele me dá muito mais força do que eu a ele. Então, ele tem uma resiliência profunda. Ele chegou a dizer recentemente que não tinha... vou confessar porque tem relação com todos vocês. Sim. Não, porque a cura ou o tratamento vem para as outras gerações. Eu fiz, você não deve pensar isso. Você nunca sabe do que é que vem para amanhã. Eu sei. Você não sabe o que está chegando por aí. Acidentes acontecem, coisas boas acontecem também. Eu sei. Então, eu acho, claro, a resiliência, a gente lida com realidades que a gente não pode mudar, né? Verdade. Eu, como pai, talvez queira mudar mais do que ele mesmo. Mas não vou perder a esperança, não vou desistir da esperança jamais. É verdade. Entendeu? Então, foi Michele, né? Me perguntou. Foi. É isso, eu vejo com a resiliência que inspirou. Não sei se vocês sabem, mas é uma medalha que não é a mais importante da vida, porque a própria resiliência já é uma medalha, mas a turma da faculdade homenageou o Rodrigo com o nome. O nome da turma da faculdade é o nome dele, Turma Rodrigo Jatobá. Por causa desse exemplo, ele não desistiu. Eu conheço aqui, já perto daqui da gente, o caso de um portador que abandonou os estudos. Uma pessoa que tinha todo o acesso e abandonou os estudos pela doença. Não faça isso. Não faça isso. Não. As pessoas se unem, as pessoas se juntam. Rodrigo tem uma acolhida fantástica na Faculdade de Direito. Entre 2014 e 2018. Isso. Então não vamos abrir mão disso. No último ano foi que ele fez a cirurgia da artrodese, dificílima para a gente, mas ele enfrentou com muita coragem. E chegou no último período da faculdade, se recuperando ainda da cirurgia, e tudo correu bem, e fez uma excelente prova oral no TCC. Fez um TCC oral, né? A doutora Bernadette Rezende também nos deu um grande apoio, a toda a família, dá uma estrutura de suporte muito forte. Então, a palavra de Rodrigo é resiliência, né? A palavra que eu levo a vocês também é resiliência e esperança. Não vamos desistir. Pois é, eu também não temos por que desistir. Né? É verdade. Mas a gente... porque, pai, muito obrigado, pai. Você também, eu amo você, amo todos a minha família. Graças a vocês que eu sou quem sou hoje, né? Então, que eu digo isso, assim, que a gente fala assim, né, que a gente quer, assim, a gente vive, independente se houver cura ou não houver, claro, né, a gente tem que ter esperança, a esperança é a última que morre, claro. Mas a gente, claro, tem que viver, ter relações, conhecer pessoas boas, e a vida é isso mesmo, né? Tem que compartilhar coisas boas mesmo. Realmente, como os pais, claro, os pais querem sempre que os filhos não sofram, mas é assim mesmo. A gente vai vivendo, né?
como a gente sempre fez. Pode. Não, só te dar os parabéns pela sua história, viu? Muito interessante, bonita. E pela sua força. Você falou que a aceitação foi, no seu caso, foi fácil, né? Não teve aquela revolta, você aceitou tranquilo, Foi, né? era mais interno, mas eu sempre... Porque hoje em dia quem está precisando mais de aceitação em volta da gente, não é só os deficientes, né? Quem tem que ter aceitação é quem não tem deficiência, né? Aceitar a gente como nós somos, né? As nossas dificuldades, tudo, não a gente acabar aceitando o que está em nossa volta, né? Eles que têm que saber lidar com as nossas dificuldades, né? Não a gente Exatamente. acabar evitando de sair, evitar de ficar em turma porque a gente é deficiente, tem alguma dificuldade, né? Parabéns, e independente da religião, é isso mesmo, a fé é mais importante também de tudo, né? Parabéns, viu? Obrigado, Raquel. Verdade. Eu tenho uma figurinha, Raquel, de WhatsApp que diz que quem planta fé colhe milagres. Vou até jogar lá no grupo. Verdade. Quem planta fé colhe milagres. É verdade. Eu também queria agradecer aí o Jatobá ter vindo, ter aceitado o convite e todo aí o empenho dele, que ele sempre está nas reuniões, sempre está aí discutindo com a gente aprendendo com ele. E continue assim. Posso falar com o Jatobá? Pode, Leandro. Desiste não, você já viu eu, fiz 40 já. Fica firme aí, desiste não. Nunca desisti não, disso aí. Tá longe de cogitação. Tá certo. Aí tem que... Quem é que falou que tem 40? Leandro. Leandro. Tem do Xene também. Você tem do Xene também? Ele e Fuzi. Rodrigo Fuzi também. Fuzi eu tô vendo aqui. Leandro tem 40 anos, né, Leandro? Fez 40 agora. Inclusive, Fuzi tem um casal aqui, Raquel e Rodrigo, são namorados. Eu tenho 37. Noivos. 37, né? Noivos, Fuzi é de onde? Que cidade? Eu sou de São Paulo, Santo André, São Paulo. Santo André? São Paulo, fica na cabeça paulista. No ABC, né? E eu sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Uberlândia. Se ninguém tiver, eu queria fazer um questionamento aí para o pai do Jatobá. Primeiro, obrigada por vir partilhar, né, a história de vocês. Jatobá é um fofo. E eu confesso que, gente, eu estou trabalhando. Eu olhei o grupo rapidamente, vi que era o depoimento do Jatobá. Eu falei, vou entrar, que Deus perdoa, 30 minutos sem trabalhar, entendeu? Brincadeiras à parte, só um questionamento rápido para o pai de Jatobá. Como que foi para vocês a aceitação da deficiência do Jatobá? E como que vocês lidam com isso dia a dia? Porque assim, deixa eu explicar para você, eu tenho um filho, né? Eu não sei ainda se meu neném tem ou não tem distrofia, mas eu tenho que lidar com isso porque eu vou ter que, né, submeter ele a exames, eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça. Então, quando eu me deparo com alguém que é pai de alguém que tem deficiência, eu sempre questiono. Porque até uma maneira, porque assim, quando é na gente, não dói tanto quanto é num filho. Claro, isso é verdade. Né? Não é? Tipo assim, a gente aceita na gente. Então, tudo bem, eu tenho distrofia, faço escápulo, vou viver com ela, vou me adaptar e vou tocar a vida, vou estudar, vou trabalhar, né? Vou me casar, tudo mais. Mas quando você se depara com o teu filho, agora é teu filho, não é mais você. E aí que dá aquele start, assim, que você fala, e agora? Não consigo tirar dele e botar em mim, o que eu faço? E aí é meu questionamento para vocês. Como que vocês lidaram, né, na época, lá naquela ocasião, naquele momento com isso? E como que vocês lidam com isso dia a dia? Porque eu acho que é mais aceitação dos pais do que da própria criança ou do próprio filho, né?
Porque eu acho que pra gente dói muito mais, né? Muito, certamente muito mais. A primeira reação é de desespero, né? Claro, eu tire dele, traga para mim, eu troco de lugar, faço qualquer acordo, né? Me troca. Traz que eu troco, eu pago o ingresso. Né? Mas depois você olha assim, e eu já vi algo na literatura espírita, que diz que quando, não é fácil, não vou dizer que é fácil você assimilar ou colocar em prática, não. Mas ele diz, quando você se deparar com um grande sofrimento, em vez de você baixar a cabeça, olhe de lado, porque certamente você vai encontrar um filho de Deus que não é melhor nem pior que você e está passando por uma situação pior. Entendeu? Então, é você fazer a pergunta, por que eu? Mas também fazer a pergunta, por que eu? Não eu também. Por quê? Em quem eu sou melhor para não passar? Não é? Então, eu queria muito transferir, queria muito trocar de lugar. Eu acho que é o desejo, é a primeira reação de qualquer pai. Mas hoje o que é? Não, vamos em frente. Eu estou aqui contigo. Estou aqui até... Eu também. Sempre junto. Sempre. A gente tem que conviver com isso. Vejo alguns pais com a reação de recuar, outros de lamentar, mas é a circunstância de cada um, né? Nós dois passamos por uma situação um pouco mais drástica, porque quando começou a aparecer os sintomas mais graves, meu pai teve um ataque cardíaco fulminante. Na mesma época, tudo junto. Isso foi em 2005. O Rodrigo parou da deambulação e quando ele completou 9 anos. Foi isso mesmo. Meu pai, isso foi em março, o aniversário dele, em abril, meu pai teve um ataque cardíaco. E eu disse, bom, eu vou ter que conviver com isso, né? Se era uma pancada, agora são 2 fortíssimas. Por isso foi verdade. Meu pai tinha 63 anos de idade. Meu avô era uma pessoa muito querida aí, né? Plena atividade profissional. E aconteceu isso. Olha, eu vou questionar quem? Onde é o balcão de reclamação? Por exemplo, eu não quero isso. Não. Eu vou dar um relato. Quando eu falei em processo terapêutico, né, o psiquiatra até faleceu esse ano, começo do ano, eu descobri agora há pouco. O psiquiatra, na época, disse, olha, e essas histórias que acontecem, que são insuperáveis, você vai fazer o quê? Por exemplo, seu filho sofre um acidente e vamos para o mais grave, seu filho leva um tiro. Você vai fazer o quê com isso? Você pode mudar isso? Não. Aconteceu com você. E eu cá comigo, mas é muito fácil. É muito fácil falar. Não é na tua pele, não é com você, não aconteceu com você. A última sessão que eu tive com ele foi exatamente no dia seguinte à missa do meu pai, em 2005. Ele me deu um abraço na igreja, ele foi à missa, me deu um abraço, fez, eu quero falar amanhã com um amigo, não quero falar com um paciente. Foi a última vez que eu sentei na sala dele. Ele fez, Laete, meu pai era médico, psiquiatra como eu. Só que o paciente dele teve um surto psicótico na sala, tirou a vida do meu pai e se matou com a mesma arma. Eu disse, olha, essa pessoa tem toda a autoridade do mundo para falar em sofrimento. E ele seguiu a profissão do pai. Seguiu, foi um bom amigo, uma pessoa porque eu tenho um carinho. Fiquei triste esse ano porque ao descobrir a partida dele. Poxa. Então, o que dizer ao pai? Olha, é tua missão. É a tua missão, né? Só que é uma missão que você vai desenvolver com amor. Tá certo? E o amor vai fazer muito. Né? Não é fácil, não é. Tem dias bons, tem dias muito ruins também. Verdade. Mas o amor vai conduzir isso. O amor vai pavimentar para, no final, você dizer, eu fiz, o que é que eu não podia ter feito? O que é que estava ao meu alcance? Acho que essa é a grande pergunta. O que é que está ao meu alcance e eu não fiz? Mas você sempre fez.
É teu coração, menino. Cala a boca. Sempre fez, não é verdade. Mas é verdade, eu sou você, minha mãe também, Jane, que eu sei que ela é meio tímida para falar, mas são pessoas que, com certeza, foram essas pessoas que me mostraram, me definem quem eu sou hoje. Então, eu tenho muito a agradecer também, se fosse ao contrário, eu também queria ficar desse jeito, porque também não é fácil ver um pai sofrer. Eu queria muito também que a gente não, que todos nós tivéssemos uma vida tranquila, mas assim, quem não passou por sofrimento não viveu, porque assim, a vida é difícil, assim, a gente quer, assim, cara, a gente tem que conviver com nossas dificuldades. Todo mundo sofre, né? Independente de ter distofia ou não. É verdade, mano. Isso. E às vezes sofrimentos ocultos maiores, entendeu? Sim, sofrimentos ocultos maiores e sofrimentos que ficam bem enterrados por uma série de defeitos, uma série de aparências, entendeu? A pessoa... falar uma coisa com o senhor e com ela também. Me chama de você. Eu queria falar assim, olha que uma pessoa me falou que me abriu assim ainda mais o entendimento, né? A pessoa falou assim para mim, Neuza, você tem essa doença e você está convivendo com ela e você consegue sorrir, você está conseguindo sobreviver com ela, né? E aí ela falou, e eu? O que será que eu vou passar? Quando vai acontecer a minha vez? Então, ela quis dizer assim, todo mundo vai passar, de alguma forma, né? Se não é com a própria pessoa, vai ser com alguém que ama muito, mas todo mundo vai ter um momento, esse momento que estamos vivendo, de luta, enfim, de resiliência. Então, eu achei isso, assim, uma frase que me abriu, assim, um pouco mais de entendimento. E é isso que vocês acabaram de falar. Todas as pessoas vão passar. Todas. Não tem como, né? E nós estamos aqui, essa é a nossa vez. Agora, ninguém sabe como e quando vai ser. Não é verdade? Eu não quero, Neuza, aqui levar assim a um lado as convicções religiosas, espirituais. Né? Não acho que não me cabe fazer isso aqui. Eu tenho uma formação católica, embora não frequente a igreja, etc. Tenho uma prática que eu sigo fielmente, que é amanhã, o dia da padroeira aqui do Recife, Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, e há quase 40 anos eu estou lá, na missa da padroeira, amanhã, 5 da manhã, eu estou saindo de casa. E passei, depois dessas tempestades todas, especialmente no ano 2005, quando aconteceu isso com o Rodrigo, quando a doença se manifestou de uma forma mais dura, e veio também a partida precoce do meu pai, eu entrei em parafuso e fui a um centro espírita. E então eu recebi uma carta, que eu tenho, está em algum lugar, mas está guardada, uma carta psicografada. Uma carta ditada por um espírito a um médium. Eita. E essa carta, ela não se aplica a mim. É uma regra que se aplica a qualquer pessoa. Que ela diz que, basicamente, é que nesse momento você está sofrendo e nesse momento você pode até estar achando que foi abandonado pelo seu Deus, que é o seu pai. Mas não, você não está abandonado. Muitas vezes os pais têm que passar aos filhos algumas lições de forma mais dura. Vamos tomar o exemplo mais corriqueiro do mundo. É o pai ou a mãe que dá a palmada em um filho quando a criança erra. Quer dizer necessariamente que o pai ou a mãe deixou de amar? Não. E naquele momento a criança não vai entender o sentido da palmada. Mas a palmada, que é tão condenada hoje, não é? Vamos falar, não vamos tirar a expressão palmada, vamos colocar a censura, a repreensão,
talvez a gente não tenha maturidade para alcançar o sentido dessa repreensão, que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Talvez a gente não queira saber, não esteja pronto para entender o que é que Deus quis nesse momento com a gente, mas tem um bom motivo. Né? E essa esperança, essa fé de que há um bom motivo para tudo isso, é que faz a gente mover para frente. É o sentido. Né? E outro ponto que eu acho importante também, aí iria para o lado, vai certamente para o lado espiritual. Eu tive uma experiência com o Rodrigo em 2013. Vou falar aqui, talvez vocês me censurem, dizendo, mas logo ele, eu não sabia. Né? Bom, levei Rodrigo a João de Deus, que hoje está preso, está tão questionado. Mas isso faz 8 anos. Foi julho, exatamente o mês de julho de 2013. Foi. Era uma oportunidade que apareceu. E 2 pessoas que não se conheciam começaram a agir, a trabalhar para que nós tivéssemos esse encontro em Goiás, Abadiânia, julho de 2013. Fui e continuo a dizer que não me arrependo. Mas só que lá, o João de Deus disse que Rodrigo ia entrar numa sala de cirurgia espiritual, sem toque físico, sem nada, e nós fomos também. Mas aí é que está, eu descobri qual foi o motivo por qual a natureza estava me levando para lá. Quando eu entrei na sala de cirurgia espiritual, o médium que estava trabalhando lá estava numa cadeira de rodas. Quer dizer, eu procurava lá uma intervenção pelo fim da distrofia, pelo fim da cadeira de rodas. Mas quem estava curando também estava na cadeira de rodas. Ou foi uma grande coincidência, né? Ou foi exatamente a razão. Olha só, o problema não é a cadeira de roda, não. A cadeira, todos nós podemos ou não passar por ela. Verdade. Mas como nós vamos conduzir a nossa vida com essa cadeira de rodas? O que está ao nosso alcance fazer? E ao médium que estava lá em Abadiânia, em Goiás, em julho de 2013, ele estava curando as pessoas. Ou estava se propondo a vibrar uma energia positiva de modo a fazer a vida da pessoa melhor. Então é isso, essa mensagem que eu deixo. Espero poder ter levado isso a vocês. Tá certo? Vamos fazer o nosso melhor. É verdade. Há um propósito, há uma razão para isso tudo. É fácil? Não é. Não é para o paciente, não é para o portador, não é para os pais. Não é. Trocaria a minha saúde por isso. Mas Deus quer que eu esteja do lado de cá, fazendo o que eu posso fazer no meu melhor. Aprendendo, indo, voltando, errando, acertando. Mas tentando fazer o que é possível e o que é melhor. Pois é verdade. Isso você... eu penso assim que independente do lado onde a gente está, o lado do paciente, o lado de quem está cuidando, a gente nunca sabe, né? Que nem a Tatiane falou, né? Quem está sofrendo mais, sofrendo menos. Mas eu acho que a gente tem que, como o Dr. Laiete falou, a gente tem que aceitar, né, a nossa posição onde a gente está e viver, independente de que lado a gente está. Onde primeiro uma consciência existe, isso está aqui, Verdade. E agora, o que é que eu posso fazer? O Rodrigo passou 5 anos para fechar o diagnóstico. Foi. Descobrimos a miopatia em 2002. A doença veio de forma muito severa em 2005. Em 2007, a gente estava viajando. Eu o levei para a Disney. E eu ia me deparar em São Paulo. A gente chegou em São Paulo de manhã para viajar. Não tinha voo de Recife, foi de Guarulhos. Foi DNA. Para a Disney. E pela manhã ainda, daquele 2007, aí a doutora Bernadette falou, olha, ele tem Duchenne.
Pronto, tem. Tá aí. Vamos adiante, pelo menos agora eu sei. Antigamente era grave e eu não sabia o que era. Pois é. Agora é grave, mas pelo menos eu sei o que é. Então vamos olhar os caminhos que a gente pode conviver e enfrentar a miopatia. Ponto final. Nada mais, nada menos. Não é fácil, como eu digo. Dias melhores, dias piores. Tenha consciência de que a gente tem que passar por isso. Então vamos passar da melhor forma possível. Isso mesmo. Pessoal, eu queria falar mais uma coisa, Rodrigo e o seu pai, e o grupo inteiro. Eu fico admirada, porque aqui eu senti assim, todos os pais se envolveram na busca do diagnóstico. E eu fui sozinha. Aí quando o senhor fala, eu comecei a buscar informações, eu levei meu filho, aí essa outra mãe também deu o depoimento dela. A minha história, eu não sei nem, dá até vontade de chorar. Eu soube o diagnóstico sozinha e eu quis esconder, como se eu tivesse, como se alguém fosse possível suportar tamanha carga. Eu não sabia o que era, né? Eu demorei 2 anos para contar para minha família o diagnóstico que eu recebi. Quando eu contei, claro, ninguém sabia de nada, nem eu. E eu achava que eu ia morrer. Durante 2 anos eu pensei, quando que eu vou morrer? Perguntava aos médicos. Então, essas histórias, nesse grupo, eu quero dar esse depoimento, inclusive com o senhor. Eu fico admirada como vocês, os pais, né, se desdobraram. E eu sei que muitos pais quase perderam todo o patrimônio em busca desses charlatões, né? Vai para a China, vai para a Argentina, vai para não sei aonde. E eu quis fazer isso tudo sozinha. Isso é uma loucura que eu fiz. Então, acho que por isso que eu tive tanta dificuldade. Depois eu fui procurar psicólogo, mas eu demorei demais. Eu perdi muitos anos da minha vida. E vocês que tiveram pais e mães que, da forma deles, tentando acertar ou não, eu tive que fazer tudo sozinha. Então, é isso que eu queria falar. Que a vida é muito louca. Não, mas entenda a fragilidade das pessoas, entendeu? Não é fácil também, às vezes, exercer o perdão. Mas entenda, eu conheci uma família com muito mais recursos. Né? Eu sou um juiz de direito, sou um funcionário público qualificado, não sou um homem rico, mas tive recursos para enfrentar a doença, não é? Como uma pessoa de classe média. Mas eu conheci pessoas com muito mais recursos. Pessoal, tem uma profissional que pode atender seu filho. A pessoa disse, não, mas eu quero não. Como é que é? Não quero consulta não. Ela não vai curar. Eu disse, mas eu não estou falando em cura não. Eu estou falando de tratar da melhor forma possível. E uma pessoa que está ao seu alcance, à sua disposição. Para lhe dar o melhor tratamento possível. Aplicar a ciência da melhor forma possível. Mas a pessoa está tão fragilizada que ela fez, bom, já que não há cura mesmo, deixa para lá. E não é assim. Pois é. Eu, às vezes, acompanhei Rodrigo na ACD, né, e vi exemplos de dedicação de mães, de pessoas humildes. Eu vi um carro de uma cidade que fica a 480 quilômetros de Recife. Na ACD daqui é assim mesmo. E tem um carro que veio do sertão de Pernambuco, 480 quilômetros. Eu disse, Deus do céu, o que é que se pode reclamar da vida? Não tem o que reclamar da vida. Você falou que pais, Neuza, pais que usam recursos, na mesma ACD, eu vi o depoimento de um pai. A gente estava assim na varanda, o consultório, o ambulatório lotado, e o rapaz disse, é dureza, né, amigo? Eu fiz, você está aqui por quê?
Aí ele fez, meu filho tem distrofia. Eu disse, o meu também, Rodrigo está ao meu lado, assim. Ele fez, esse menino bonito tem distrofia? Tem não. Não tem. Não, mas é assim mesmo. Resultado, esse cidadão, ele estava em São Paulo e quando descobriu a doença, ele se desfez de tudo que tinha e recebeu ajuda de colegas, etc., para ir foi para os Estados Unidos, como se houvesse solução nos Estados Unidos. Claro, voltou sem solução e sem mais nada. Porque até a casa ele perdeu. Meu Deus. Foi morar numa cidade do interior de Pernambuco. Eu acho que fica a uns 120 quilômetros de Recife. Simplesmente ele sai de casa de 1 da manhã para o filho fazer fisioterapia na CD e chega em casa às 11 da noite. Ele passa 22 horas do dia por causa de uma sessão de fisioterapia. Mas está lá na missão dele de pai. Está lá fazendo o possível que está ao alcance dele. Então vamos fazer o nosso possível. Né? Isso. Não é fácil. É mas verdade. vamos fazer o nosso melhor e o nosso possível. Pois é. Eu só vou falar isso, prometo. Eu tenho uma amiga que ela era enfermeira. Então nasceu um bebê, uma criança, e a mãe, quando viu a criança com uma série de limitações, a criança nunca vai falar, nunca vai andar, nunca vai nada. Aí o que essa mãe falou? A mãe falou no hospital, eu não vou levar isso para a minha casa, vocês fazem o que vocês quiserem com isso, porque não é minha filha. E a mãe foi embora, abandonou, sumiu, desapareceu. Aí essa enfermeira se condoeu o coração e levou essa criança para casa. E falou, enquanto ela viver, já que ela vai morrer logo, eu vou cuidar, eu vou dar amor, eu vou dar carinho. Bom, adotou a criança, levou. Eu quero te falar o seguinte, morreu a mãe, né? A filha está com mais de 40 anos, esse bebê não morreu, nunca conheceu nada, nunca se mexeu. E a mãe, agora a irmã dela é que cuida, porque a mãe faleceu, né? Então, o que a gente sabe da vida? Nada, né? Quer dizer, essa criança, hoje uma mulher, mas continua sendo bebê, porque nunca teve consciência nenhuma de nada. Nem sabe o amor que ela recebeu, né? Sabe, Ela já chegou teve ao várias coração dela. cirurgias, foi para o hospital, achavam que ela ia falecer, e ela retorna para casa. Aí, quando a gente vê essas histórias de abandono de crianças saudáveis, joga no lixo, joga numa caixa de sapato, quer dizer, a vida é muito doida, na verdade. E a gente tem que conviver com isso, né? Se a gente perde um dedo, a gente sente falta. Eu queria morrer, mas eu queria que acontecesse alguma coisa. Eu nunca tive coragem de me matar, né? Não faça isso. E eu sei que há pessoas que nunca aceitaram a cadeira de rodas. É verdade. Então elas se fecharam dentro de casa e elas estão morrendo de tristeza, de depressão e não sentam na cadeira de rodas, nem de graça, nem amarrado. Então, tem pessoas. nós somos mais que vencedores, porque essas reuniões, sabe, esses relatos, esses depoimentos, é isso que ajuda a gente a viver. Pois é. Há um propósito para isso tudo. Tá? Há um propósito para isso tudo. E a gente tem que sempre seguir em frente. Seguir em frente e respirar, assimilar que é um propósito para isso tudo e ir em frente. Ir em frente juntos. Né? O bom aqui do grupo, eu fico muito feliz de ter sido convidado e trazer Rodrigo para cá. Foi. Porque a gente compartilha isso. Tá certo? E não pensar em morte, pensar em vida, pensar em irradiar e receber amor. Tá bom? Nilson, isso mesmo. Eu não conhecia a história
de Rodrigo como eu conheço hoje. Entende? E se eu já admirava ele, eu admiro ainda mais. Obrigado, Pedro. E você também, viu? Um abraço. Obrigado, Pedro. Valeu. Você também é outra aí que tem a força de vontade incrível. Eu agradeço por ser seu amigo. Gente, eu quero agradecer muito aí a participação de vocês aí. Obrigada, Rodrigo, por partilhar um tiquinho da sua história, tá? Obrigado a vocês. Eu saio com uma percepção muito maior do que eu já tinha sobre você, tá? Falo para você que um baita de um orgulho ter um paizão desse, entendeu? Eu quero ser metade desse pai pro meu filho, viu? Que meu filho possa contar comigo como você pode contar com o teu pai aí, tá? Posso, mas eu conto muito com ele, com minha família toda. Isso. Sim, então, ó, eu quero mandar um abraço para vocês. Eu vou precisar me retirar da reunião, porque agora eu tenho que cuidar do meu guri, que acabou de chegar, gente. Então, agora eu tenho que dar atenção para a criança, tá bom? Então... Mas obrigada por tudo aí. Muito obrigada, viu, seu Laiete? Tá bom, um grande abraço a todos. Abraço, a gente vai... Vamos encerrar então, né, que já até passou um pouco do horário, né, então, gente, obrigado a todos aí por comparecerem, foi muito bom ter contado a história para vocês, e agradeço. Então, tchau, gente, até amanhã. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Tchau, boa noite.